Amém? Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Abra a tua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 6. É onde a gente vai começar a palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Para quem nos visita hoje e não conhece o pastor, eu sou o pastor Dalvan, conhecido por muitos como pastor Elemento Surpresa. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6. Se tu tens feito uso também do YouTube, pode se inscrever no nosso canal. Se escrever mesmo Pastor Dalvan, Pastor Elemento Surpresa, pode se inscrever no canal. Para quem faz o uso do YouTube. Certo? 1 Coríntios capítulo 6. Antes de nós fazermos leitura, eu quero tocar em alguns aspectos voltado à palavra que a gente vai ouvir, que a gente vai receber hoje. Nas igrejas, nos templos de hoje, maior parte das pessoas que frequentam as igrejas, maior parte delas, infelizmente, não vão para o céu. Essa afirmação parece meia quê? Exatamente. Quer perguntar por quê? Maior parte das pessoas hoje que frequentam as igrejas, as denominações, não vão para o céu. Vamos compreender, de acordo às Sagradas Escrituras, por que a maior parte das pessoas hoje que estão nas igrejas não vão para o céu. Sendo que os culpados, na verdade, as pessoas culpadas pela perdição das almas dessas pessoas que foram para o inferno e estão indo no inferno, maior parte dos culpados são os pastores, são os pregadores. Hoje, em pleno século XXI, de 100% dos pregadores, de 100% dos líderes religiosos, nós temos 90% falsos profetas. Razão pela qual a maior parte das pessoas estão indo para o inferno. Hoje nós temos no altar pastores. Quando falo pastores, eu me refiro a todo líder religioso. Estou falando de padre, estou falando de papa, estou falando de apóstolos, profetas, evangelistas, bispos, diácono, diaconisa, eu estou falando até dos obreiros também. Eu estou falando desse pessoal todo que ocupam posições nas igrejas, pessoas essas que pegam na Bíblia Sagrada, sobem no altar, abrem a Bíblia e pregam para milhares de pessoas. Essas pessoas, maior parte delas, tem em suas casas, em suas residências, o livro de Kama Sutra. Nós sabemos que o livro de Kama Sutra é um livro de pornografia, é um livro de prostituição. E quantos pastores estão fazendo uso desse mesmo livro de pornografia, o Kama Sutra, em seus lares, em suas casas? São milhares de pastores que estão fazendo isso. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque a maior parte deles entregaram-se a Satanás com um único objetivo. Por que estão servindo o diabo? Com um único objetivo. Eles querem que Satanás realize os seus sonhos, né? O bom carro, a boa casa, a fama, a prosperidade e tudo mais. E que se dane o povo, que se dane as pessoas, que se dane as ovelhas. Eles não querem salvar ninguém. Eles não querem trazer um evangelho que leva a pessoa ao arrependimento. Eles não querem trazer um evangelho que conduza a pessoa até Cristo. Aí eu vou perguntar para você. Talvez você diga ainda assim, pastor, eu não concordo até aqui
com todas essas afirmações. Aí eu pergunto para você, por que até agora você está na igreja que você está, mas quando estás com teu companheiro, estás com a tua companheira, você faz broche, você faz minete? Eu pergunto a você, se a Bíblia reprova isso, você faz isso, você pratica isso porque não há quem prega para você. Onde é que estão os teus pastores? Onde é que estão os líderes religiosos? Estão compreendendo? Eles não reprovam esses atos, não reprovam essas ações, essas aberrações dentro dos relacionamentos, dentro dos casamentos, não reprovam porque eles fazem. Eles consentem, porque eles também praticam. Posso falar mais? Por que existem mulheres que aceitam no ato sexual? Até seria bom que crianças hoje não estivessem aqui, menininhos não estivessem presentes, porque o tema de hoje, práticas sexuais abomináveis. Estaremos falando exatamente sobre práticas sexuais abomináveis que homens e mulheres, jovens, pai e mãe estão praticando em seus relacionamentos. Por que no teu relacionamento, por que no teu casamento, você aceita o teu homem, para quem é mulher, aceita posição de cachorro no ato sexual? Eu pergunto. Deus deu aos animais uma prática sexual para os animais, não é para os homens. Aí eu afirmo, eu continuo dizendo, maior parte das pessoas que estão se envolvendo que nem animais, quando morrem, estão nas igrejas. Quando morrem, vão para o inferno. E eu vou provar isso de acordo às Sagradas Escrituras. Sabem quem são os culpados? São os pastores. São os líderes religiosos. Eles não estão pregando a verdade para as pessoas. Sabe quem é que determina o tipo de prática sexual ou tipo de relacionamento sexual? Quem determina o que você deve ou não fazer em quatro paredes com teu homem, com a tua mulher? Sabe quem determina? É o diabo. São os demônios. Porque quando você está com teu parceiro, naquele momento de intimidade, naquele momento a sós, a pessoa quer fazer tudo, não só que os animais fazem, até que os cavalos fazem. Até porque cavalo é animal, né? Passa aqui a palavra, o pleonasmo. Mas as pessoas, muitas delas que fazem posição de cachorro, também cantam no coral nas igrejas. Domingo de manhã cantou. À tarde está se envolver que nem cachorro com seu companheiro. À tarde cantou, louvor é aquele. À noite está se envolver que nem jiboia. E tem o livro Kama Sutra, que muitas das vezes as pessoas, as ovelhas, pegam no mesmo livro. Há quem basculha na internet, vai lendo, procurando posições, mais posições para depois encantar o parceiro. Roupas interiores consagradas a Satanás e aos demônios. Os dito o quê? Aquelas roupinhas aí, biquíni, fio dental. Exatamente esse negócio aí. Fio dental, sutiã dental, tudo em dentes. Lingerie, né? E os pastores não estão reprovando, muito pelo contrário, eles dizem que a única prática sexual que Deus reprova é o sexo anal, só dizem que é isso. Repito, o tema da mensagem de hoje, práticas sexuais abomináveis. Quantas pessoas estão morrendo diariamente e estão indo no inferno, estão queimando no inferno? Quantas pessoas morreram nessas práticas? Pastores que estão no inferno queimando hoje, obreiros, evangelistas, padres, bispos, etc. Pessoas estão no inferno hoje, muitos deles estão no inferno hoje queimando, sabe por quê? Porque enquanto vivos, eles cometiam todo tipo de aberração sexual, todo tipo de prática sexual, e eles não condenam. Não condenam porque os pastores de hoje, eles só têm um único foco, o teu dinheiro.
E eles sabem que eles não pregam essa verdade porque eles sabem que você vai embora se eles tocarem na ferida. Porque é ferida para quem não quer ir para o céu. O que estou falando aqui, o que estou pregando aqui é ferida para quem não quer ser salvo, não. A quem está aqui, possivelmente o pensamento seja esse aqui. Por que eu vim hoje? Por que me convidaram hoje? Porque vou sair daqui já, vou ter que colocar um fim no broche, no minete, que é o que eu mais gosto, o que é prazeroso. A pessoa assim, se não tiver em um relacionamento, né, em um momento íntimo, se não houver essa brincadeira toda, esse lixo, essa pataquada, olha, aquela menina não serve para estar com ele, ou o rapaz não serve para estar com ela. Essa é a realidade. E a Bíblia Sagrada vai nos mostrar, vai nos provar de onde surgiram essas práticas pecaminosas e como é abominável diante do Deus Todo-Poderoso. Se essas práticas é abominável diante dos olhos do Deus Santo, então pergunto quantas pessoas têm cometido essas práticas sexuais e já morreram? Ou praticaram, né? Muitas, né? Milhares de pessoas que praticaram tais atos e morreram. E foram para onde? Para o céu. Talvez no céu da boca da onça. Porque se for no céu de Cristo, Cristo Santo, não foram para o céu, não. A maior parte dos pastores de hoje, eu repito, eles não estão abrindo os teus olhos. Primeiro, querem suas igrejas cheias. Então não podem falar a verdade, porque você vai embora, o povo vai ir embora. Em segundo lugar, eles têm de ocultar de forma a igreja lotar para tirarem o pouco que as ovelhas já têm. Então que se danem as pessoas se vão para o inferno se não vão. Problema vosso. E não só têm o livro Kama Sutra, como também há pastores que carregam nos seus celulares. Estou falando isso por consentimento, conhecimento de causa. Eu lido com pastores não de hoje. Lido com pastores a partir dos meus 15 anos de idade. Eu estou com 38 anos de idade hoje. Já imaginou dos 15 até essa idade quantos anos eu estou próximo de pastores? Estamos a falar em 24 anos. Muito tempo próximo deles. Não é que me contaram, eu já vi pastores. Acabou de pregar. Abre o celular do pastor, tira o código do celular do pastor. O que você vai encontrar lá? Pornografia. Pornografia. Há um pastor que falou para mim assim: aquilo que eu faço, eu não prego contra, porque eu sei que eu faço. Então não prego contra para não ser hipócrita. Em outras palavras, eu escondo, eu não critico, eu não aponto, eu não trago no altar, no púlpito, ao povo, aquilo que eu faço, para não ser um pastor hipócrita. Então, se você é pastor, né, da mentira, então é pastor para quê? Para ser pastor da mentira, 1000 vezes não ser pastor. Pregar 30% de verdade e outra verdade ocultar, guardar das pessoas, não adianta ser pastor. Amém? Só que tem de se cumprir as sagradas escrituras. O que está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1, 2, 3, abaixo. Cristo Jesus, o Nazareno Todo-Poderoso, ele disse assim: quando os seus discípulos aproximaram dele, né? Cristo estava sozinho, em particular, no Monte das Oliveiras. Quando os seus discípulos foram ter com Cristo em particular, disseram: Senhor, nos diz como é que vai ser a tua vinda? Quais são os sinais da tua vinda? Como é que a gente vai perceber que o Senhor está voltando? E Cristo Jesus disse assim: a primeira palavra que sai da boca de Cristo foi: acautelai-vos que ninguém vos engana. Isso é, tenham muito cuidado para que ninguém vos engane. Primeira profecia que sai da boca de Cristo: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Essa profecia, hoje, é o que nós vemos se cumprindo. Maior parte dos homens que estão se levantando, não estão se levantando com o propósito de conduzirem almas para o céu. Muito pelo contrário. Estão se levantando porque eles estão desempregados e eles estão vendo a abertura de um templo, de uma igreja, de um ministério como praça, mercado. Muitos estão abrindo igrejas com o propósito de extorquir, de roubar.
estão fazendo do evangelho comércio. E está a se cumprir lá o livro de Pedro. Está escrito lá em Pedro. Apóstolo Pedro, de forma muito clara, ele disse que nos últimos dias farão convosco negócio, com histórias inventadas. Está escrito lá em Pedro. Está a se cumprir as profecias. Amém? Olha o que a Bíblia vai dizendo em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do seu versículo 12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém? Não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outros. Agora olha o que diz aqui, sequência. Mas o corpo não é para a prostituição. O teu corpo não é para a prostituição. O meu corpo, o nosso corpo não é para a prostituição. Quem escreveu aqui a carta em Coríntios, chamando atenção aos crentes de Coríntios? Apóstolo Paulo. E Paulo está dizendo, né? Paulo está dizendo, versículo o quê? Versículo 13. Paulo vai dizendo, né? Mas o corpo não é para a prostituição. Sabe o que significa prostituição? Sabe quando é que um homem e uma mulher se dá à prostituição? Quando se entrega a uma prática sexual desenfreada, sem controle. E quantas mulheres, quantos homens estão cometendo prostituição? Há quem vê aquela mulher na rua, fazendo vida, cobrando dinheiro e chamando ela de prostituta. Desculpa o que vou falar. Não há diferença entre aquela mulher que está na rua cobrando e aquela mulher casada que ao se dormir com o homem, ou no momento de ser temperada e temperados, né? No momento do tempero, entre ela e ele, realizam ou fazem ou praticam todo tipo de práticas sexuais abomináveis. Não há diferença. A única diferença é que aquela faz por dinheiro. E apesar de uma ou outra fazer por prazer, ainda assim a prática que a prostituta, né? As cambalhotas que a prostituta dá, as posições que a bandida lá do Jardim da Cultura, da pouca vergonha, etc., dá, rebola com os seus homens, é exatamente como muitas mulheres casadas, não casadas, solteiras, não solteiras, estão também praticando. E Paulo está dizendo que o vosso corpo não é para a prostituição. Os vossos membros não é para a prostituição. É o que Deus está dizendo. Dando sequência. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aqui ficou claro? O vosso corpo, Cristo Jesus criou o nosso corpo, não para nos entregarmos à prostituição, às práticas sexuais abomináveis. Muito pelo contrário, o nosso corpo, Cristo criou para Ele e Ele para nós. Logo, o teu corpo, o meu corpo, o nosso corpo não nos pertence, pertence a Cristo. Deus criou o nosso corpo para Ele. Para Ele fazer o quê? Para Ele habitar em nós. E a Bíblia vai responder aqui. Cristo nos criou para Ele habitar em nós. Por exemplo, a boca que você tem. Sabe por que Deus criou a boquinha que você tem? A boca que nós temos? Deus criou essa boca que nós temos para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Deus não criou a tua boca para pôr no pênis nem na vagina. Me desculpa. Tu a ser muito sincero, muito direto, de forma a outras pessoas que, se eu usar aqui palavras, termos meio, né, parece caminho de serpente, não vão entender. Digo serpente no zigue-zague, né? Cristo não criou para isso. E por outra, há quem depois da palavra de hoje vai sair dessa porta, amanhã, depois da manhã, daqui a uma semana, estará praticando tudo isso que está ouvindo aqui, que Deus reprova. Eu tenho um trabalho,
Meu trabalho é vos mostrar a verdade. Não obrigar nem amarrar ninguém a não praticar ou praticar. Mas cabe a mim vos mostrar a verdade de acordo com as Escrituras Sagradas, se é que você quer viver, se é que você quer ser salvo. Porque se você não quer ser salvo, ouve essa palavra e ignora. Antes crer agora, do que amanhã se ver no inferno e depois dizer assim, eu tive oportunidade para mudar. Eu tive oportunidade para ser salvo e eu não aproveitei. Entenda que Deus fala conosco todos os dias. Eu duvido se aqui no nosso meio não haja quem algum dia orou ao Senhor Jesus dizendo assim, Senhor Jesus, e tanto falso profeta, e tanto homem mentindo e enganando nos altares, e tanta igreja falsa que eu não sei mais qual a igreja é verdadeira. Eu acredito que aqui a pessoa que, se não orou, já pensou assim. Então, se você algum dia orou assim, deixa-lhe dizer que Deus atendeu a tua oração. Por isso é que você conheceu agora o pastor. Para poder falar a verdade que aqueles lá, os arcodilos, aqueles mentirosos, não puderam abrir a boca e mostrar para você a luz das Escrituras Sagradas. Amém? Eu não quero saber do dinheiro de ninguém aqui, do ouro, da prata, do bronze. Podem ficar com o vosso dinheiro. A única coisa que eu quero é que vocês ouçam a verdade e mudem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Parece até que eu conheço o vosso caminho, né? Dando sequência. Versículo 14 vai dizendo assim: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? É uma pergunta. Apóstolo Paulo está perguntando à igreja de Coríntio, e eu como pastor também pergunto a cada pessoa aqui presente: vocês não sabem que o vosso corpo é o templo de Cristo? Vocês não sabem que o vosso corpo é a igreja de Cristo? Vocês não sabem que é no vosso corpo que quando vocês oram, o Espírito Santo quando desce, não desce nas paredes, naqueles lugares que deram o nome de igreja. Deus não é com a igreja de pedra. Ah não, sou da igreja pentecostal, sou batista. Acha que Deus está lá? Não. O Espírito Santo desce na pessoa. O Espírito Santo visita quem lhe busca em espírito e em verdade. E Paulo aqui de forma muito clara está dizendo o quê? Ou não sabeis, versículo 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Isso é, o teu corpo nem te pertence, filha. Esse corpo não é meu. O corpo que cada um de nós aqui estamos levando, esse corpo nem teu é. Agora eu pergunto, se esse corpo não é teu, se esse corpo tem dono, o que você acha? O dono desse corpo um dia não vai te colocar diante dele para poder cobrar, para poder te julgar, para poder te levar a colher tudo que você está fazendo e plantando enquanto você vive nesse corpo? De acordo com Gálatas 6, versículo 7. Não há nada que o homem planta que o homem não venha colher. Tudo que o homem plantar, isso o homem ceifará. Não há rebolo no quarto fechado, dentro da sala, em cima do telhado, no quintal. Não existe rebolo nenhum que não está sendo registrado pelo Deus Todo-Poderoso. Não é a primeira vez que eu prego aqui. Há pessoas aqui presentes que já ouviram muitas verdades alguns dias atrás. Mas, ao decorrer desse percurso, desse período todo, até o dia de hoje, ainda assim já cometeram os mesmos erros que andaram cometendo antes de ouvir as verdades que tenham recebido, que já tenham ouvido. Insistindo sempre no mesmo pecado, sempre no mesmo pecado. E se eu perguntar assim, quem aqui quer ir para o céu? Todo mundo aqui vai levantar a mão. Quem aqui quer ir para o inferno? Ninguém vai levantar as mãos. Mais do que palavra, as tuas ações falam. As nossas ações falam. Mais do que palavra. Se eu perguntar aqui quem tem amor por Deus, todo mundo ama Deus aqui. Todo mundo tem amor por Cristo aqui. Mas as nossas obras é que determinam se temos amor por Ele ou não. O darmos ouvido à voz de Cristo revela que nós temos amor por Ele. Mas o rejeitarmos a verdade de Cristo revela que nós não temos amor por Ele. Nem temor por Ele.
Estão compreendendo? Dando sequência. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Vocês não sabem que o vosso corpo não vos pertence, pertence a Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fazê-los-ei membros de uma meretriz? Quem está a perguntar é Paulo. Vocês pegam nesse corpo, nesse membro de Cristo, nesse corpo de Cristo, e vocês fazem do vosso corpo casa, membro de prostituta ou de prostituição? Casa de prostituição? Repito. Quantas pessoas praticaram tais atos sexuais abomináveis e nesse exato momento estão no inferno? Pessoas que estavam nas igrejas. Milhares. Milhares. Porque se aqui a Bíblia está mostrando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, se a Bíblia está mostrando que o nosso corpo é membro do corpo de Cristo e Cristo é dono desse corpo, então toda pessoa que entrega o seu corpo à prostituição peca contra Deus. Se peca contra Deus e erra e morre nesses pecados, não há caminho para o céu, mas há caminho para o inferno. O único caminho para essa pessoa é o inferno. Temos pastores nos altares hoje cometendo grandes erros em seus casamentos. Pastores que são chupados, mamães diaconisas que são chupadas, esposas de pastores que são chupadas, etc, etc. Vou mais a fundo daqui a bocado. Vou fazer uma pergunta aqui a todas as pessoas presentes. Apóstolo Paulo diz assim: tomarai, pois, os membros de Cristo e fazê-lo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Não façam isso. Versículo 16. Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Vocês não sabem, vocês não têm noção, não têm conhecimento, que o homem cristão, a mulher cristã, quando se une a um ímpio ou uma ímpia, também está fazendo do teu corpo casa de quê? De prostituição. É o que Paulo está dizendo. Não há ninguém que pode refutar essas verdades. Não há. Alguém que pode revogar essa realidade bíblica. Versículo 17 diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aquele que se junta com Deus torna-se um em Deus. Quem se une com um homem ímpio também torna-se um com aquele ímpio. Homem cristão que se une com uma ímpia também torna-se um com aquela ímpia. Se porventura não forem casados. Porque apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 7, depois ele fala sobre o relacionamento, o casamento, onde vai dizendo que a mulher cristã santifica o marido ímpio, o marido cristão santifica a mulher ímpia. É fora desse contexto o que Paulo aqui está chamando a atenção da congregação, no capítulo 6. Versículo 7, de forma muito clara, diz assim: fuge da prostituição, fuja de toda a prática sexual abominável. A igreja de hoje, os cristãos de hoje, estão permitindo, não só estão permitindo, estão permitindo Satanás e os demônios ditarem regras dentro dos seus lares. É mentira isso? Porque aquela mulher inocente, aquela mulher que pouco compreende de sexo ou de sexualidade, o que ela procura fazer para poder ter noção, conhecimento? Vai atrás das amigas. Aquela amiga mais experiente, né? Amiga soba já, que já tem a coroa. Porque há pessoas que não têm sorte. Há mulheres que não têm sorte. Tem aquela colega já que na via já tem coisa, tem patente. Né? Patente do na grelha. Carta de condução. É a rainha.
Tem todo tipo de diamante até na coroa. Não é só coroa, é coroa com pedras preciosíssimas. Estão compreendendo? E a filha alheia, coitadinha, inocente, que usa vestimentas que nem das madres, aí cai nas mãos dessas meretrizes, dessas prostitutas, e vai dizendo para ela assim: você é muito burra, você é muito inocente, experimenta, é bom, é gostoso. Experimenta só uma vez, vais gostar, vais te sentir nas nuvens. Tem sempre aquela serpente, sabe? Imaginemos Eva no jardim do Éden, né? A serpente veio e fez cantares, né? Cantou nos ouvidos de Eva. Fez música no ouvido de Eva. E quantas mulheres têm amigas assim, irmãs assim, irmã assim, a quem tem tio, tias, mãe, até própria mãe, que pega na filha, põe sentada. Minha filha, você não acha que está na altura já de começar a namorar? E muitas vezes a menina só tem corpo grande e criança. 17 anos, 16 anos, 15 anos. Aí estão as irmãs colocando coisa na cabeça dela. E aí o futuro da criança depois se estraga, se rebenta. Amanhã, o tempo passa, né? E amanhã, 2, 3 anos depois, aquela menina que parecia ser inocente está lá aparecendo em vídeos pornográficos. Tudo porque houve uma rainha, houve uma mestre que lhe fez chegar até onde a menina chegou. E quantos cristãos estão carregando em suas casas cassetes, discos, na pendrive, no celular, vídeos pornográficos, revistas pornográficas. Maior parte da população mundial são pessoas que frequentam uma igreja, uma religião. Menor parte são pessoas que não frequentam nenhum tipo de religião. Maior parte frequenta uma religião. Estão compreendendo? E quantas pessoas estão indo para o inferno por causa dessas práticas pecaminosas? Quem são os culpados? São os pastores que não estão pregando. São os pastores que não estão alertando, que não estão abrindo os olhos do povo, das pessoas. Quem aqui nasceu em uma igreja? Levante a mão por gentileza. Quem nasceu em uma igreja? Amém. Pastor, eu não nasci numa igreja, mas na minha infância, aí minha família entrou em uma igreja. Quem? Na infância entrou numa igreja. Amém. Glória a Deus. Agora eu pergunto, o que você está ouvindo hoje, esses anos todos que você vem frequentando essa igreja, você ouviu isso? Ouviste? Está aí. Agora, por que vocês não ouviram essa verdade? Mas está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque eles não querem que você desperta. Eles querem continuando enganar você de formas a levar você para o inferno. Enquanto eles vão enriquecendo. Essa é a única verdade. Olha só o versículo 18, Paulo dizendo: fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Atenção. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Aqui compreenderam? Todo pecado é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Pergunta para mim, pastor, existe um pecado terrível que deixa Deus triste ou chateado? Existe. Vou fazer menção de alguns pecados que entristecem o coração de Deus. O primeiro pecado, que muita gente olha e pensa que esse pecado é uma coisinha pequena. Diante do adultério e diante desse pecado que vou falar primeiro, as pessoas olham o adultério como o auge. Por exemplo, se eu adulterar, aqui todo mundo vai espalhar, o pastor Dalvan adulterou, vai se espalhar. Mas se eu mentir para ela, para minha filha aqui, ninguém vai espalhar essa mentira. Pastor
disse uma pequena mentira para a irmã fulana. Ah, não, pastor mentiu, mas deixa assim, aquilo, olha, passa na hora. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Se Satanás é o pai da mentira, é porque a mentira é um pecado extremamente terrível. Não importa se o pecado é grande ou pequeno, se a mentira é grande ou pequena, mentira é mentira. E entristece o coração de Cristo Jesus ao extremo. É um dos grandes pecados que muitos estão cometendo no altar e fora do altar. Amém? O pecado da mentira, o adultério, a prostituição, o pecado de feitiçaria e a prática, o culto à imagem da escultura, são os 5 piores pecados que Deus abomina e entristece o coração dele. E quem comete o pecado de prostituição peca contra o seu próprio corpo. Isso é, quem cai em prostituição erra contra a igreja do próprio Cristo. Quem comete... Calma ali, vou falar algo aqui, vou me concentrar. Acho que até melhor fazer a leitura, depois eu vou falar o que eu quero falar aqui. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Versículo 18, apóstolo Paulo. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Dando sequência. Ou não sabeis, é aqui onde vou afirmar o que eu quis afirmar há pouco tempo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo. A palavra templo significa igreja. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo, a igreja do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo. Vou aprofundar aqui. Paulo está dizendo assim: vocês não sabem, vocês não têm conhecimento que o vosso corpo é a igreja que o Espírito Santo, que é santo, do Deus Santo. Vocês não sabem que o Espírito Santo, ele habita no vosso corpo, porque esse corpo aí é que é a igreja dele. Estão compreendendo? O Espírito Santo, ele habita em nós, porque nós é que somos o templo, a casa do Espírito Santo. Agora, notem o pecado aqui. Se o meu corpo é templo, é igreja do Espírito Santo, que é santo. Agora imagina você como mulher, que tem esse corpinho bonito, sendo que esse corpo teu é que é a igreja de Cristo. Agora imagina você entregando esse templo, esse corpo, que é a igreja do Espírito Santo, no ato sexual em posição de cachorro. Pensa só. É só questão de parar e analisar. O teu corpo, que é a igreja de Cristo, colocando a boca no pênis, na vagina. Ah não, porque broche minete. Aí o Espírito Santo se alegra. Deus fica lá do céu, né? Todo ele feliz, sorrindo. Minha filha, olha o meu filho. Meu filho é terrível nessa hora. Ele rebola a menina para lá e para cá. Tudo quanto é coisa, o menino é fera. Olha a minha filha ali rebolando. O Espírito Santo no céu sorrindo. Vamos esquecer isso. Palavra dura, né? Ou não? O teu corpo, o meu corpo, é que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, repito, não são as igrejas pentecostais que andam para lá e para cá. A igreja de Cristo não é o Hospital da Fé, Batista, Presbiteriana, Simão Quimbango, Simão Toco. Esqueçam essas denominações todas. Vou repetir aqui a leitura. Deus mostrando que nós é que somos a igreja dele. Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo. Está aqui templo, né, filha? É o templo do Espírito. A palavra Espírito inicial está maiúscula.
referindo-se, mostrando que aqui a Bíblia está falando unicamente, exatamente sobre o Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Como é que Cristo Jesus nos comprou? Paulo está dizendo que o vosso corpo não é vosso, o vosso corpo é a casa do Espírito Santo, é a igreja de Cristo. Porque esse corpo não vos pertence, porque alguém pagou o preço. Sabe quem foi que pagou o preço? Senhor Salvador Jesus Cristo. O verdadeiro Cristo, que está inscrito no livro de João capítulo 1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Evangelho não é brincadeira. Ir para o céu não é como chupar o dedo ou comprar gelado e chupar o gelado e tudo mais. Não. Tem muita gente querendo, desejando, indo para o céu. Não é só desejar ir para o céu, minha filha. E entrar no céu não é só desejar, quero ir para o céu. E aí o céu se abre e Deus te recebe. Esqueça isso. O evangelho é pesado, né? Não é pesado, o evangelho é leve. O Senhor Jesus Cristo disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Está chamando pessoas que estão subcarregadas, pessoas que estão carregando cargas nas suas costas, estão levando peso. E Cristo está convidando as pessoas que o diabo está fazendo deles de cavalo, a se aproximarem dele para ele remover essa carga, esse peso todo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Cristo está dizendo: venham, pois meu fardo é suave, pois meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Cristo está mostrando aqui que o evangelho não é pesado, o evangelho é leve. Agora, tem aquelas pessoas que dizem assim: pastor, eu tenho lutado para poder me converter, para ser cristão, mas está duro, pastor. O evangelho é difícil, ir para o céu é difícil. Toda pessoa que diz que ser cristão é difícil, são pessoas que querem pecar, gostam de pecar, amam pecar. Por isso, como não quer abandonar o pecado, então vê o evangelho que é leve como peso. Porque esse evangelho lhe mostra que não pode beber, porque ele quer um evangelho que lhe incita a beber, que lhe dá permissão para beber. Quer um evangelho que não lhe proíbe de nada, que lhe diz: não, você pode beber, pode fumar, pode beijar, pode namorar, pode adulterar. Então a pessoa, como não consegue largar o pecado, olha o evangelho que lhe incita, que lhe leva a abandonar esse pecado, diz o quê? O evangelho é pesado, é duro, pastor, não consigo. Não, o problema é que você não quer abandonar a masturbação que você comete há mais de 10, 15 anos. Tá gostoso, né? O sentar no WC, pegar no sabonete e tudo mais. Tá gostoso. Só que para toda uma decisão, nossa, há consequência. O evangelho não é pesado. O evangelho é leve. E Cristo aqui, Paulo aqui está dizendo que nós fomos comprados. Cristo Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário. O Senhor pagou um alto preço por nós. Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Está aqui. Deus está dizendo: glorifiquem o vosso corpo a Deus. Usem o vosso corpo para glorificar Deus, não para a prostituição. Usem o vosso corpo para exaltar o Deus eterno, não como membro de meretriz. Não para práticas sexuais abomináveis. Amém? Amém. Sabe como é que veio a existir essas práticas sexuais do cão? Sabe como é que veio a existir essas práticas sexuais abomináveis do cachorro, das trevas? Sabe como é que vai existir? Abram Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1, aí mesmo é que vai afundar já, agora é que vamos mergulhar num grande oceano. Aqui nós estávamos no rio. Romanos capítulo 1. Agora vamos entrar no mar. Se é mar vermelho, verde, azul, não sei, mas vamos mergulhar aqui no mar e vamos ver o que a Bíblia tem a falar a respeito. Abriu? Romanos capítulo 1. Apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e ele aqui mostra claramente como é que essas práticas sexuais dos principados, das pombagiras, do Exu Caveira, do Preto Velho, pastor, o que é isso? São nomes de demônios. Como é que vieram a existir? Quando uma mulher e um homem estão praticando sexo, e as práticas sexuais é de prostituta, de prostituto, tenha certeza que naquele ato sexual tem demônios aí. Dentro do corpo da mulher e do homem. Ela e ele se olham e se veem, uau, estou dormindo com meu homem. Está dormindo com um demônio que está usando aquele corpo ali. Porque o Espírito Santo não está naquele meio. Logo, não existe um corpo humano que não tenha ou que não venha a ser dominado por um espírito. Se a pessoa não tem Cristo lhe governando, tem Satanás lhe governando. Se a pessoa não tem o Espírito Santo lhe governando, tem demônios lhe governando. Não há um corpo que fica vazio. Ou tem Cristo ou tem demônio. Ou é governado por Cristo ou é governado por Satanás. É a verdade nua e crua. Amém? E Paulo aqui, em Romanos capítulo 1, a partir do seu versículo 21, vamos fazer aqui leitura. Mas antes de nós fazermos leitura, eu vou explicar. Por que essas práticas pecaminosas vieram a existir? Tudo começou lá no passado. Antigo Testamento. A Bíblia mostra, a Bíblia aponta para um povo 100% depravado, para um povo 100% ímpio. Pessoas que não queriam saber de Deus. Sabe o que Deus faz com os ímpios? Com os ímpios, homens que não querem se arrepender. Sabe o que Deus vai fazer contigo se porventura, mesmo depois de tanta verdade que você ouve, você não desejar mudar a tua conduta e se firmar em Cristo? Sabe o que Deus vai fazer contigo? Vai fazer exatamente como Ele fez com o povo lá do passado, do tempo de Noé. O povo que morreu no dilúvio. A Bíblia diz que o povo lá, Gênesis capítulo 6, capítulo 7, depois leiam. O povo do passado, eles praticavam todo tipo de abominações diante dos olhos do Deus Altíssimo. Homem se envolvendo com homem, mulher se envolvendo com mulher, adultério, prostituição, lascívia, glotonaria, idolatria, bruxaria, todo tipo de práticas pecaminosas. Deus, por sua vez, não desejando que essas pessoas morressem, ou Deus não desejando que eles se perdessem, Deus levantou um homem, Noé, pregador da justiça, homem que condenou o pecado. Noé se levantou, melhor dizer, Deus levantou Noé. Noé veio, pregou, e atenção, o tempo do passado, o histórico passado, é que nem o histórico de hoje. Eu já preguei para pessoas aqui, alguns dias atrás, que depois de ouvir aqui a pregação, assim mesmo que saíram, foram beber de novo. Mas ouviu uma boa verdade aí na mesa, ouviu aqui presente. Estava aqui. Daqui saiu, foi tomar, foi beber, depois de uma palavra dura. O povo do passado fizeram exatamente que nem o povo do presente. Há quem está aqui, não é daqui a um mês, dentro desse período, daqui a 30 dias, vai sair daqui ainda, vai... Posso falar? Vai chupar o pênis de alguém. E há quem vai ser chupada por alguém. Mas está ouvindo tudo isso. E é o que aconteceu no passado. Noé estava pregando, condenando, mostrando o que Deus estava trazendo para o povo do céu. E o povo, por sua vez, ouviam a verdade e faziam o quê?
entrava de um lado num ouvido e saía do outro. Atenção, repito, Deus vai fazer com esse povo que estão ouvindo essa verdade, que não querem se arrepender, se converter, o mesmo que ele fez com o povo do passado. Em Gênesis capítulo 6 e o capítulo 7. E uma coisa tenho certeza, o próximo sábado, quando eu regressar aqui, há quem não vai estar aqui presente, há quem está aqui hoje, próximo sábado já não vai aceitar mais vir aqui. Não vai aceitar. Não é porque não tem tempo. Vai dizer, mas assim, não posso aparecer hoje porque estou ocupada, vai inventar alguma mentira ali. Porque sabe, não, se eu for para lá, vou ouvir muita verdade. Só que você tem de ouvir. A Bíblia diz lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 2 a 4. Pregue a palavra. Está falando para nós, pastores, pregadores. Deus está dizendo para nós, pregue a palavra. Insista, repreenda, corrija com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que as pessoas não suportarão a verdade, os pensamentos de Deus. Sentindo coceira nos ouvidos, vão juntar pregadores, pastores que pregam aquilo que eles querem ouvir. Só que eu não sou pregador daquilo que as pessoas gostam de ouvir. Eu prego aquilo que Deus quer que você ouça. Queira você ou não, aceita você ou não. Porque você é uma alma. E eu devo pregar para você de formas a te encontrares diante do Evangelho de Cristo, diante do Evangelho do Reino dos Céus, para que você venha alcançar, de formas a alcançares a salvação. Compreenderam? Esse povo do passado ouviram tanta verdade e rejeitaram. Aí, quando chegou agora o dia do dilúvio, é que nem o povo de hoje, a história se repetindo. Nós estamos aqui pregando, as pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de Deus. Vai ter um dia em que o dilúvio vai cair. E só poucas pessoas, só 8 pessoas vão se salvar. A Bíblia mostra que quando chegou aquela manhã para a morte deles, Deus falou para Noé, Noé, pega a sua família e entra para a arca. Noé pegou nos seus filhos, nas suas noras, 8 pessoas só, diante de multidões. Só 8 pessoas entraram na arca. E quando eles entravam, ainda as pessoas sorriam, zombavam. Já imaginou aquele sorriso irônico? Olha ele, tá louco. O dia tá bonito. Sabe o que você acordar e ver o dia cheio de sol? Dia bonito. E você diz assim, uau, esse dia aqui de hoje está tão lindo. Acordei com uma boa disposição para pecar, para errar de novo, que nem ontem. Foi exatamente num dia assim como esse. Eles entraram na arca e não parecia que aquele dia chuva iria cair sobre a terra. Tão logo a porta da arca subiu e fechou. Já era. O dia que era dia de sol, dia lindo, maravilhoso, não demorou, em frações de segundo, a terra, o céu começou a mudar. As nuvens começaram a cobrir o sol. E começou a cair uma água do céu, que bateu durante 40 dias e 40 noites. Onde é que está o povo? Batendo a porta da arca. Noé, por favor, abra a arca. Nós queremos entrar. Nesse dia morreu pai e mães. Nesse dia morreu homens e mulheres, do maior ao menor. Mulheres concebidas, crianças. Nesse dia morreu todo tipo de pessoa. Por quê? Rejeitaram darem ouvidos à voz de Deus. E a história termina ali? Não! O tempo passa, o dilúvio passou, a terra voltou a se multiplicar. Os homens que nasceram no passado, eu duvido que o povo do passado, na medida que a terra se multiplicava, eu duvido que os pais não contavam aos seus filhos o que aconteceu antes deles nascerem. Duvido muito que Noé, os filhos de Noé, as noras de Noé, duvido muito que as 8 pessoas, porque a multiplicação da terra depois vem por meio desses 8 homens. Duvido que eles não foram contando
o que aconteceu no tempo do dilúvio. Como as pessoas rejeitavam darem ouvido à voz de Deus. Para dizer o quê? Que o povo de Sodoma e Gomorra, que também está escrito lá no Antigo Testamento, esse povo morreu como? Morreu debaixo do fogo. O povo de Sodoma e Gomorra eram tão depravados, mas tão depravados, que quando os anjos foram visitar Ló, que era sobrinho de Abraão, os homens queriam dormir sexualmente com os anjos que visitaram Ló. Olha quanta depravação. Sabe o que foi que Deus fez? Deus falou através dos anjos: Ló, pega a tua família, sai correndo e não olhem atrás. Corram. Percebam, de tempo em tempo, Deus levanta homens para pregarem a verdade como estou pregando aqui. De tempo em tempo, Deus envia pastores, profetas, apóstolos para anunciarem a verdade do céu. Tudo para poder salvar as pessoas, as almas, o povo. Mas não podemos nos esquecer, todas as pessoas que rejeitam a voz de Cristo por meio dos vasos que o próprio Cristo levanta para pregar a verdade aqui na terra, perecerão que nem o povo do passado, os que rejeitarem. Se o povo do passado morreu com água, porque rejeitaram darem ouvido à verdade, é porque esse povo de hoje também não vai se livrar. Se o povo de Sodoma e Gomorra queimaram com fogo que caiu do céu, não há um homem só que viveu. Todos que rejeitaram darem ouvido à voz de Cristo morreram. A voz de Jeová morreram. Aí eu pergunto para você, essa palavra que você está ouvindo, possivelmente você também no teu coração está rejeitando, ou quando sair daqui você estará fazendo exatamente o mesmo que você já tem feito, que é pecado. E eu disse logo no início, se eu perguntar aqui quem tem amor por Deus, todos nós vamos dizer, nós amamos a Deus, mas as nossas práticas falam mais do que palavras. As nossas ações falam mais do que palavras. É o que você faz. Quando você for para pecar, para errar, coloca na tua mente o seguinte: eu ouvi a verdade, mas o pecado que estou cometendo vai me levar a morrer que nem os homens que morreram no dilúvio e os homens que morreram no tempo de Sodoma e Gomorra. Porque a justiça de Deus tarda, mas cedo ou mais tarde ela vem. Então, pastor, por que as práticas sexuais abomináveis hoje tomaram muitas igrejas, muitos templos? Porque as práticas sexuais hoje se proliferaram como se fosse vírus, né? Bactéria. Sabem por quê? Essas práticas, na verdade, é consequência de decisões tomadas pelos homens. Como assim? Deus sempre se manifestou aos homens. Deus sempre se tem manifestado aos olhos dos homens. As pessoas não querem esse Deus que fez os céus e a terra. As pessoas não querem viver em santidade. As pessoas não querem saber do Evangelho. Diante a Bíblia Sagrada e diante a cuca, a pessoa aqui é agora que está a ouvir essa verdade. Porque a pessoa aqui presente, que se nós recuarmos aqui o tempo, um mês atrás, 2 semanas, 2 meses atrás, entre a cuca e a Bíblia vai escolher a cuca e não a Bíblia. Entre o fumar, se lambar, se drogar, roubar telefone, violar a pessoa, vai escolher violar, roubar do que a Bíblia Sagrada. Então, o rejeitarmos Deus, o homem rejeitou Deus de tal maneira que Deus, como consequência, abandonou o homem naquilo que eles querem fazer, nas depravações. Vocês querem o quê? Já que vocês não me querem como vosso Deus, já que vocês não querem andar de acordo com a minha orientação bíblica, de acordo com o evangelho do meu reino, eu abro mão de vós. Agora vocês vão se destruir. Vocês vão fazer relacionamento que nem animais, que nem cão, que nem cachorro, que nem isso, que nem aquilo. Vocês vão se destruir. Vamos ler aqui na Bíblia. Está escrito ali. Deus abriu mão das pessoas porque não querem saber dele. E como consequência,
as mulheres e os homens são usadas que nem animais, em atos sexuais. É consequência do pecado. O abandono a Deus trouxe essas práticas sexuais abomináveis. Vamos ler aqui. É Paulo explicando. Aqui já avancei na introdução, né? Já expliquei. Até desenvolvimento. Já desenvolvi e vamos ler, vamos compreender aqui. Versículo 21 diz assim. Quem está falando aos romanos é apóstolo Paulo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. As pessoas fizeram o quê? Não querem saber de Deus. Em seus vão discursos é onde as pessoas fizeram o quê? Como dizem, se magoar, né? Se magoaram, se penduraram. Não querem saber de Deus, nas palavras de Deus. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se quê? Loucos. Pessoas que dizem, eu sou sábia, sou inteligente. Atenção. Se você tira 20, isso não determina se você é inteligente ou não. Você pode tirar 18, 17, sou barra. Mas o que o diabo faz com você? Como é que o diabo brinca com o teu corpo? Quando estás naquele momento de toque, né? Pessoa inteligente não aceita o diabo fazer do seu corpo, da sua vida, da sua alma cavalo. E o diabo tem feito com milhares de pessoas cavalo. Satanás tem usado o corpo de milhares de pessoas como cavalo. O inteligente é aquele que ouve a voz de Cristo e obedece. O inteligente é aquele que não tira 20. O inteligente é aquele que ganha alma para Cristo. Está escrito na Bíblia Sagrada, em Provérbios. O inteligente é aquele que sabe aonde colocar os seus pés. Ele não toma nenhuma decisão, nem marca nenhum passo, sem antes falar primeiro com quem? Com Deus o Todo-Poderoso, com o Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa é inteligente. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível. Prestem atenção aqui. Aqui está falando de quê? De homens, no sentido geral, líderes religiosos e como também pessoas. E atenção, o versículo 23 está falando de pessoas idolatras, pessoas que adoram boneco. Vamos compreender isso. Diz assim. E mudaram a glória do Deus incorruptível. Quem é o Deus incorruptível? É o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo. O Deus que criou os céus e a terra e toda a criação. O único Deus que merece honra, glória, louvor e toda adoração. O domínio é dele. Mudaram, inverteram aqui o quê? Os valores. No lugar do Deus incorruptível, puseram a imagem de homens corruptível. Isso é, no lugar do Criador, o homem começou a adorar a criação. No lugar do Deus que cria, o homem começou a adorar o homem que é criado, a imagem que é criado pelo Deus Criador. Mudaram aqui o quê? As coisas. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Por exemplo, eu vou tocar na Igreja Católica, porque a Igreja Católica é uma igreja que canonizou muitos homens como santo. Esse versículo aqui está falando de forma clara. No lugar do Deus incorruptível, canonizaram homens. No lugar do Deus incorruptível, puseram homens. Imagens de homens e de mulher para serem adorados, cultuados e venerados. É o que está aqui escrito. Em outras palavras, vocês me abandonaram. Vocês tomaram uma decisão. Seguir deuses. Seguir imagem de escultura, aquilo que os homens vos apresentou. Agora eu, como vosso Deus, eu abro mão também de quem? De vocês. Dando sequência. Pelo que também, versículo 23 ainda, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis.
Nós vemos o que na terra? Homens e mulheres adorando vaca, serpente, né? E todo tipo de animais, rastejantes e não rastejantes. É o que aqui Deus está dizendo. Homens que estão adorando imagens de pássaro, de aves. É o que Deus está dizendo. Vocês abriram mão de mim. Agora vê, versículo 24 diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Já que nós abandonamos Deus, já que vocês abandonaram Deus, Deus vos entregou aos desejos de vosso quê? Do vosso coração. Qual é o teu desejo? Não, meu desejo é que uma mulher me faça um broche do bem feito. Então vá lá. O meu desejo é que a minha posição tem de ser de coisa, de rastejante. Então vai lá. É o que Deus está dizendo aqui. Paulo está dizendo aqui. Deus abriu mão dessas pessoas. Nunca se esqueça. Você é a igreja de Cristo. O teu corpo merece respeito. Deus não nos criou. Deus não nos manda casarmos para nós desrespeitarmos os nossos corpos, que nem os demônios fazem com as meretrizes, com as prostitutas que estão lá fora. Não é isso. Deus não criou o teu corpo para práticas sexuais abomináveis. Não entrega o teu corpo à prostituição. Amém? Porque o teu corpo é a igreja de Cristo. Se aqui tem pessoa casada ou casado, talvez diga assim: pastor, meu casamento agora mesmo já era. Porque o meu parceiro, a minha parceira, se não tiver essas coisas aqui, é me arrumar trouxa e me mandar para casa. 1000 vezes arrumar tua trouxa e te mandar para a rua, do que você aceitar e depois você morrer para o inferno. Salvação é individual. Salvação é individual. Você pode morrer para agradá-lo. Pode morrer primeiro para agradá-lo e depois ir para o inferno. E ele continua vivo lá na frente, depois se arrepender, se converter, e ele vai para o céu. E você já foi para o inferno. Tudo porque não, meu marido, e se vai, você pode parar, já era. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências, isso é, aos desejos dos seus quê? Dos seus corações. A imundícia dos seus corações, para desonrarem o seu corpo entre si. Sabe o que é desonrar? Para se desrespeitarem. Para desrespeitarem o seu corpo, os seus corpos entre si. Entre vocês vão se desrespeitar, vão praticar todo tipo de abominação sexual. Vão se pisar, vão se trepar. Posição de Homem-Aranha, posição de ninja, posição de super-homem. Vamos lá. De águia, de rola, de passarinha. Vamos lá. Versículo 25. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Honraram mais os homens, honraram mais as imagens de escultura, honraram mais os vossos prazeres, as vossas carnalidades, o que os homens determinaram, as leis dos homens, honraram mais os homens do que ao Deus Santo. E por honrarem, e por terem honrado os homens, as imagens de escultura, então Deus fez o quê? Vamos lá. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Agora o versículo 26, de forma muito clara, diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, isso é, paixões desenfreadas, desejos sem controle. Deus os abandonou às paixões que? Infames. Estão compreendendo? Então, quando você está diante de um ato sexual que não é correto, tenha certeza, tem demônio aí no vosso meio, usando o vosso corpo. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, às paixões envergonhosas, pelo que até as suas mulheres, olha aqui, está claro aqui o versículo, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural
no contrário à natureza. O uso natural é o pênis na vagina. Aí mudaram. O pênis no rabinho. Ah não, gosto de sexo anal. Está aqui. Mudaram o uso natural. O uso natural é o papai e mamã. Aí não, posição de cabrito, posição de burro, posição de boi. É o que a Bíblia está dizendo. Aí eu pergunto, será que esses pastores, esses padres, esses líderes religiosos nunca leram o que está aqui escrito? E por que eles não pregaram isso para o povo? Até agora não pregam. Por isso é que eu disse logo no início. As primeiras palavras minhas foram que na igreja existem milhares de pessoas que estão indo para o inferno. Na igreja. Todos os dias, milhares de pessoas que estão nas igrejas vão para o inferno. Chega de manhã cantando no coral, uau, 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 parece rola até. Voz muito bonita. Chega à noite, parece Homem-Aranha. Estamos falando de práticas sexuais abomináveis. Eu acho que estou a ser um pouco duro, mas não posso esconder. Amém? Ai de mim se não pregar a verdade. Ai de mim. Vamos finalizar já. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Fazer ato sexual com a boca. É isso mesmo, é? Práticas sexuais com a boca. Está aqui. Mudaram tudo. A forma natural com aquilo que o diabo exige. Versículo 27. E semelhantemente também, os varões são homens, os homens, deixando o uso natural da mulher, que é aquilo que eu falei aqui, né? Aquele ato sexual normal, que não tem nada a ver com outras práticas. Deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Deus está dizendo o quê? Homem se envolvendo com homem, mulher se envolvendo com mulher. É o que está aí dizendo. Deus abriu mão, Deus abandonou essa camada, essa cambada toda de pessoas, de ímpios. Agora vocês vão, me rejeitaram como Deus, também abro mão de vocês. Querem o quê? Tem desejo contra o homem. Vai lá e se fregue no outro homem. Eu, mesmo quando era ímpio, nenhum homem me punha a mão, mesmo ímpio. Homem me põe as mãos, no mínimo não sou eu não. Eu admiro, se há uma obra que eu admiro, que Deus criou na terra, é a mulher. Eu admiro a mulher. E quando leio a Bíblia Sagrada, eu vejo Deus criando um Adão e uma Eva. Deus não criou Adão e Adão, nem Eva. Deus criou um homem e uma mulher. Os homens que estão se dormindo com outros homens e as mulheres que se dormem com outras mulheres, pensando que tudo isso que estão fazendo, Deus não está registrando. Deus está registrando. Está tudo registrado. E eu vou finalizar com essa passagem bíblica. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15. Para nós finalizarmos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Apocalipse capítulo 11, capítulo 20, Apocalipse 20, perdão. Apocalipse 20, versículo de 11 ao versículo 15, diz assim: o juízo final, o grande julgamento, o dia em que todos nós estaremos diante de Cristo, para fazermos o quê? Para prestarmos conta de tudo o que a gente fez e temos feito. Talvez a pergunta de alguém aqui seja essa: pastor Elemento Surpresa ou pastor Dalvan? Todos os pastores te gostam? Não. Tem muitos pastores que não me suportam. Há pastores que já armaram armadilha
por cada verdade que eu prego. O ano passado, não vou fazer menção da igreja, há uns caras aí, pastor, numa igreja muito conhecida, mundialmente conhecida, prepararam um carro I-10 com bomba para poderem me sequestrar e me arrebentarem dentro do carro. E há pastores que dizem assim: o pastor elemento de surpresa está a estragar o nosso business, o nosso negócio. Se for para morrer por essa palavra, vale a pena. Vale a pena. Apóstolo Paulo disse assim: não só estou preparado para sofrer por Cristo, mas também para morrer por Ele. No início, quando fui pregando do jeito que Deus me usa para pregar, meu pai e minha mãe se levantaram. Filho, cuidado. Os outros pastores não pregam assim, vão te matar. Aí eu pergunto: quem não vai morrer? Vale a pena, se for para a salvação e a libertação de outras pessoas, vale a pena morrer pela verdade de Cristo. Nem que for para a salvação só de uma alma vale muito para Cristo. Versículo 11 diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui a Bíblia está falando daquele grande dia em que Cristo Jesus vai voltar para poder nos julgar. O dia em que Cristo vai voltar e vai pegar todos nós e vai colocar diante dele para sermos julgados. E tudo o que você fez até hoje, minha filha, está tudo escrito. Não tem nada que Deus não escreveu. E vamos ler aqui, está tudo escrito. Estava aquele dia que a mana Isa, a mana Cris ligou para você e você inventou uma desculpa para não aparecer aqui no nosso meio? Até aquela mentira está registrado. O ficar em casa sem fazer nada está tudo registrado. Entenda, quando alguém te faz um convite e esse convite estás consciente que está vindo de uma pessoa aonde você vai, é verdadeiramente o que vais ouvir vem do céu, vem de Cristo e é verdade, é para a tua salvação. Quando você despreza essa pessoa, essa voz, esse convite, essa verdade, você está desprezando o convite que Deus está formulando através daquela pessoa para a tua vida. Se eu aqui convidar alguém, eu até não, porque já sabem que sou pastor, então vai ser rápido até aceitar. Depois dessa afirmação aqui, até vamos aceitar. Mas quantas vezes já convidaram para você para um culto e você rejeitou, mas te convidaram para uma balada, discoteca, bebedeira, é rápido. E quantas vezes você trocou funeral com igreja? Hoje não vou na igreja, vou no funeral. Parece até que o funeral é mais importante do que a tua salvação. Por isso é que eu disse, há pessoas burras. Burro, inteligente não é quem tira 20, inteligente é quem não consegue olhar para si e ver que está perdido, que está destruído. O inteligente é aquela pessoa que olha para si, além de se ver destruído, entende, compreende que fora de Cristo não vive. E vi um grande trono branco, versículo 11, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Há quem, quando nos vê louvando, diz assim: esses são burros. Não, burro é quem ouve na grelha. Burro é quem ouve C4 Pedro. Burro é quem ouve cu duro. Músicas consagradas aos demônios que não alimenta nada. Não alimenta nada, muito pelo contrário. Só alimenta a carne e leva a pessoa para o inferno. Repetindo a música do na grelha o dia todo com auriculares, estragando os ouvidos. Músicas do NGA o dia todo, estragando, destruindo a alma. Tem muita gente assim, gastando muito tempo com músicas ímpias, músicas que não conduzem a pessoa à salvação. Se tiver louvor no telefone, talvez um só, tem sabor. E se tiver um louvor, é o louvor que todo mundo canta. E só tem porque as pessoas cantam. Fora disso, não teria aquele louvor no telefone, não. É tudo música de pessoas Illuminati, filho do Soba, filho do avô que tuxe e tudo mais, e por aí vai. Tem muita gente assim. Nesse momento aqui, o que eu vou falar não é que a gente vai fazer. Nesse momento, se nós dizermos assim, vamos aqui trocar os telefones e cada um começa a observar o que tem no telefone do outro. Você dá o teu código com outra pessoa e cada um começa a observar o teu Facebook, o teu WhatsApp, os teus vídeos. Vamos ver o que vão encontrar no telefone do teu irmão que está do teu lado. Serpentes,
Vão encontrar bruxaria. Bruxaria como em forma de escrita. Vão encontrar feitiçaria em forma de vídeo, em forma de retrato. Pastor, que bruxaria é essa? Tá vendo? Até áudio. Há telefones que gravam áudio. Sexo no telefone. Há quem pratica sexo no celular. Filha alheia está a dormir 0 da madrugada. Ativou mesmo só o saldo das 0 só para poder dormir a filha alheia no celular. Até isso é prática sexual abominável. Tais como? Vestiste o quê? Põe a mão na barriga, põe a mão no peito e a filha alheia também, coitada, outra bruxa, aceitando o feiticeiro com a vassoura dele, dizendo o que ela tem de fazer. Estou mentindo? É assim. Está vestindo o quê? Não, toda uma tanga, todo um coisa, de que cor? Vermelho. E às vezes nem vermelho, nem está usando tanga vermelha, está de preta. Preto, como já sabe que ele gosta do vermelho, estou de vermelho, faz uma foto e envia para mim. Tem muito WhatsApp ali com bruxaria. Bruxaria do sexo invisível, né? Sexo online. E assim, praticou de manhã, dia seguinte está na igreja. E tem posição na igreja. Ocupa cargo na igreja. Tem muita gente na igreja cometendo torpeza. Praticando os sexos abomináveis. Versículo 12. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram-se os livros. O pastor disse que está tudo registrado, o que você fez, o que eu fiz, o que nós fazemos. Esses livros aqui que foram abertos, sabe o que você fez ontem? Essa semana? Está tudo escrito nesse livro que vão abrir nesse dia. O teu nome está lá, o dia que você nasceu, o minuto, os segundos que você fez e não fez, está tudo lá registrado. Para fazer o quê? O juízo final vai ser de acordo com o que está escrito. O que você mesmo fez é que vai te condenar ou vai te livrar. E viu os mortos grandes e pequenos, adultos e crianças, pobres e ricos, ricos e pobres. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro. A palavra livro está no plural e livro está no singular. Livro, livro da vida. Por que livro? Singular, um único livro. Porque maior parte das pessoas que ouvem o evangelho não querem. Poucas pessoas ouvem e creem no evangelho de Cristo. E por serem poucas pessoas, então só existe um livro que é o livro da vida. Agora, como maior parte não querem Cristo, não querem esse evangelho da santidade, é esse livro, o meu livro, o teu livro, tudo que a gente faz. Vai abrir. Qual é o teu nome, querido? Fred, né? Tudo que você fez, Fred, está registrado. E vai ter um dia que você vai estar diante de Cristo. E o livro vai estar na mão desse Cristo. Fred, sim presente, senta ali. Tudo que você fez lá com as meninas do coisa, do Bié, do Ambo, tudo que você andou fazendo no Facebook, no WhatsApp, está tudo registrado. Vamos começar agora a ver a história do Fred. E o que ele fez vai determinar se vai para o fogo ou se vai para o céu. Nesse exato momento, enquanto eu prego, há um anjo da parte do Senhor Jesus, daqui a bocado, estará subindo ao céu. Sabe esse culto que nós estamos aqui realizando? Está sendo registrado, cada palavra que eu estou aqui a pregar, está sendo tudo escrito. E quando nós dizermos assim, amém, o culto terminou, o anjo vai subir, vai chegar diante de Cristo, vai entregar. Está aqui o trabalho que o teu servo na terra realizou. E o nome de cada pessoa aqui presente lá. Ele pregou nesse dia para fulano, para o Fred, para Isa, para Cris. Todo o nome lá é registrado. E Cristo vai receber, vai colocar numa gaveta e vai guardar. Para que amanhã você não diga, não, Senhor, não ouvi. Quer? Não quer? Meu filho viajou do Ambo, saiu do Ambo, arriscou-se com a companhia dele. Poderia muito bem até enfrentar acidente. Ele veio ao vosso encontro no Bié. Aí Deus vai abrir a gaveta, vai tirar. Esse nome é de quem? Não é teu? Sim, só é o meu. Essa palavra aqui você não ouviu? Não, pai, eu ouvi. Está tudo sendo registrado. Cabe a mim pregar a verdade. E abriu-se outro livro, versículo 12. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas
obras. Cada um vai ser julgado de acordo às suas obras. Repito, Gálatas 6:7. Tudo que o homem planta, o homem vai colher. Plantou batata, vai colher batata, meu querido. Plantou mandioca, vai colher mandioca. Deu à igreja de Cristo a prostituição, vai colher exatamente destruição e perdição. Abandono eterno, desprezo eterno, vindo da parte de Cristo Jesus. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um, segundo as suas obras. Cada um será julgado de acordo com o que fez. Versículo 14. Ok. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Primeira morte, morte física. A segunda morte, desprezo eterno. A alma queimar para todos sempre. Vou finalizar com o versículo 15. E aquele, agora prestem atenção aqui. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, aquele que o seu nome não se achou escrito nesse único livro, que é o livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amém? Você que não casou ainda, homem, mulher, que recebeu Cristo, um conselho como pastor, pai, irmão e amigo, eu lhe dou. Quando for para se apaixonar, põe aquela pessoa sentado e diz assim para ele: eu sou cristã. Eu sou cristã, portanto, se eu me casar contigo, vou me casar por amor. Mas esse tipo de prática sexual, esse, aquele, meu querido, se você gosta, pode esquecer. Se eu casar contigo, já era. Agora você escolhe. Ou casa ou não casa. Há quem ainda se vai cometer o erro. Nariz bonito e tal, o cara tem dinheiro, tem carro. Há quem vai fechar os olhos, não vou lhe falar nada. Até pode falar para ele, vai falar. Ele vai dizer, não, se for assim, não caso. E ela, meu Deus do céu, mas o meu sentimento, o amor do meu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Não siga os sentimentos, siga a voz de Cristo. Não siga a tua paixão, a paixonite. Siga a voz de Cristo, a voz do Eterno. Pastor, que evangelho pesado? Não, o evangelho não é pesado. O problema é que você não quer abandonar o pecado. Por isso você está dizendo que o evangelho é pesado. Amém? Que a paz de Deus e o poder do Santo Espírito repouse sobre todos nós, hoje e amanhã, para todos sempre. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém.